Bom dia, bom dia. Vamos iniciar a nossa live sobre alimentação e fases do ciclo menstrual. Para você que está assistindo a gravação, quero te pedir que, se tiver qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários e que você compartilhe esse vídeo com as mulheres que você conhece, porque é de utilidade pública, tá bom? E para vocês que estão chegando agora nessa live, saiba que o tema de hoje é sobre alimentação alinhada ao ciclo menstrual. Como é possível fazer isso? Eu preciso modificar aquilo que eu como, aquilo que eu faço durante o período, durante todo o mês? Sim, né? Nós mulheres, a cada fase do ciclo, nosso corpo precisa de coisas específicas, tá? Então, durante a menstruação, o seu corpo tem uma necessidade nutricional específica. Durante o período pré-ovulatório, né, que é a fase folicular, a gente também precisa. Durante a ovulação, seria interessante também prestar atenção e modificar algumas coisas. E durante a fase lútea, que é durante a nossa famosa TPM, mais ainda, que é a fase mais longa do nosso ciclo e a mais desafiadora. Gente, enquanto vocês vão chegando, deixa eu só me ajeitar aqui. Não reparem na minha roupa amarrotada, que eu ainda não tenho na minha casa um ferro de passar, vocês acreditam? Desde que eu mudei para Aracaju, vim só com a mala, né? Então, não comprei tudo ainda. Tem coisas que não é tão prioridade, assim, a gente quase não usa. E hoje eu vesti agora que eu tô vendo, tanto que tá amassadinho. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui uma imagem. Essas daqui são as fases do ciclo menstrual. E você, mulher, para você aumentar o seu autoconhecimento, para que você entenda o que está acontecendo, por que você está tão cansada, né? Por que você está com preguiça? Nossa, eu não sou uma pessoa preguiçosa, mas do nada fiquei desanimada, não quero ir treinar, tô com vontade de ficar só dormindo. Tudo isso tem a ver com os hormônios que estão envolvidos em cada uma dessas fases aqui. Né? Por que tem dias que a gente tá tão animada, se sentindo tão poderosa, tão linda, tão maravilhosa, e tem dias que a gente tá tão para baixo, né? Então tudo isso tem um porquê. E eu sugiro que você anote essas informações aqui, ó. Ciclo menstrual, né? Então a menstruação, assim que ela desce, já começa o seu ciclo, tá? Então, quando eu sei que iniciou-se um novo ciclo menstrual, a partir do momento que desceu aquele sanguinho vermelho, tá? Porque muitas vezes a gente, né, sabe que vai menstruar, sai um pouquinho ali marronzinho no papel higiênico, mas a gente acha que já começou a menstruação ali. Não, é considerada a menstruação o sangue vivo, o vermelho vivo, tá? Então, a partir do momento que desceu o sangue vermelho vivo, esse é o dia 1 do seu ciclo. Então, tem dia 1 a 5, geralmente as menstruações normais duram até 5, tem gente que até 7, mas em geral até 5 dias, né? Então, essa é a primeira fase, é o início do ciclo. Desceu o sanguinho vermelho, começou a fase menstrual. Quais são os sintomas mais comuns, né? Cansaço, cólica, dor. A gente fica realmente acabada, né, no período menstrual. Pronto, passou dessa fase, aí, a partir do momento que acabou sua menstruação, você entra na fase folicular, que é o seu corpo se preparando para liberar um óvulo, tá? Então, essa fase aqui, o aumento de energia é, assim, exponencial, né? Geralmente, pelo menos comigo, é assim, a partir do terceiro dia da menstruação, eu já me sinto bem melhor.
O primeiro e o segundo eu fico no chão, na lama, literalmente. Mas a partir do terceiro eu já sinto minha energia voltando, eu me sentindo melhor. E quando acaba eu tô no auge, assim, ó. Aí é onde você consegue comer pouco, você consegue fazer dieta, você consegue treinar bem. Enfim, a disposição, tudo muda, né? A autoestima. E aí vem a fase ovulatória. Seu corpo, liberou o óvulo. E aí nessa fase ovulatória, que dura em torno de 3 dias, mais ou menos, né? Entre os dias 14 e 16 do seu ciclo, nossa, a gente se sente lá em cima, com a libido alta, né? E tudo mais. Apesar de começar ali a já ter algumas oscilações de humor. E aí, pronto, ovulou, aí começa acabou o período fértil, né? Aí começa a fase lútea, que é você que lute. Que é a famosa TPM, que dura ali quase 2 semanas, dependendo do tamanho do seu ciclo. Geralmente, essa fase que eu falei aqui, ó, do dia da menstruação até a ovulação, geralmente são 14 dias. E a fase lútea, ela pode durar mais ou menos dias, vai depender do tamanho do seu ciclo, tá? Então, num ciclo menstrual de 28 dias é certinho. Até o 14º dia, você passou pela fase menstrual, folicular e ovulatória. Do 15º dia, 16º, né? Do 17º dia até a data da sua menstruação, você ficou na fase lútea, que é onde a gente sente TPM, né? Os sintomas da TPM, aquele inchaço, aquele cansaço, aquela fadiga, aquela oscilação de humor, aquela sensibilidade, tudo por conta dos hormônios envolvidos, ok? Então deu para entender as 4 fases, igual as 4 luas, né? Se todo mês temos 4 luas, todo ano temos 4 estações, e a mulher todos os meses tem 4 fases do ciclo menstrual. E é isso, né? Isso é ser mulher, esse é o nosso sagrado feminino, e a gente precisa conhecer para honrar isso e viver melhor, com mais bem-estar. Deixa eu alterar aqui essa imagem. Espero que vocês tenham entendido essa questão das fases, tá? Que agora eu vou explicar para você os hormônios do ciclo menstrual e em seguida eu vou falar sobre a alimentação para cada fase do ciclo, ok? Então vamos lá. Qual que é o primeiro hormônio? Vou até mostrar aqui, ó, um gráficozinho. Esses aqui são os hormônios envolvidos no seu ciclo menstrual. São 4 também, né? Igual a lua, igual as estações do ano, igual as fases. E são 4 hormônios, que são estrogênio, FSH, LH e progesterona, tá? Os mais importantes, estrogênio e progesterona, é os que deixam mais sintomas, é os que impactam mais a nossa vida. Então, vamos lá, ó. Qual que é o primeiro hormônio envolvido? Gente, será que eu consigo tirar minha fotinha daqui? Consigo. O primeiro hormônio envolvido, né, no ciclo menstrual é o FSH. É como se fosse o hormônio que iniciasse o seu ciclo, que falasse assim, pronto, não teve fecundação, então já vamos fazer acontecer a menstruação para subir estrogênio, para começar de novo, né? Então esse é o primeiro hormônio que ele já estimula os ovários a começar a amadurecer de novo os óvulos, e ele também estimula o seu corpo a começar de volta a produção de estrogênio que tinha caído depois na segunda fase do ciclo anterior, ok? Só isso você precisa saber. FSH dá um picozinho bem no início do ciclo para começar o ciclo. Ele deu esse início, aí o seu corpo já foca no estrogênio. Então ele dá um pequeno pico, desce e aí começa a produção do estrogênio, que é um hormônio muito importante para a saúde da mulher. Estrogênio, gente, nossa, uma hora a gente vai fazer uma live só para falar sobre a importância do estrogênio, sobre tudo que envolve o estrogênio, sobre como ele rege o nosso corpo, o nosso metabolismo. Mas hoje eu quero que você saiba que o estrogênio é o hormônio que prepara o seu corpo para uma possível gravidez e faz você se sentir plena, poderosa, confiante, tá? Então, ele é o hormônio que rege toda a primeira fase do ciclo, que é a fase onde a gente está bem animada, comendo bem, barriga retinha, treinando, né? Poderosa.
E aí vem o dia de ovular. No dia da ovulação, o hormônio que manda é o LH, que é o hormônio luteinizante, que é ele que faz o seu corpo liberar o óvulo. Então, geralmente, ali por volta do 14º ao 16º dia, esse hormônio acontece um pico. Você vai ver lá no nosso gráfico dos hormônios femininos que no início do ciclo o FSH dá um picozinho e aí estabiliza. E aí o estrogênio sobe e depois desce. E aí esse hormônio aqui, o LH, que estava bem baixinho no período ovulatório, ele dá aquele pico bem alto e desce. Porque o objetivo dele é como se fosse assim, apertar um botãozinho para falar, pronto, agora é a hora de ovular. E aí aperta o botão e pá, o seu corpo ovula, ok? Aconteceu já a ovulação, aí vai entrar em ação a progesterona. A progesterona, ela entra em ação como se você tivesse gestante, tipo assim, nossa, agora é a hora de preparar esse corpo para acolher esse óvulo, né? Que se Deus quiser vai ser fecundado. Seu corpo fica ali torcendo para isso. Nosso corpo foi criado para ovular, para menstruar, não foi para menstruar, foi para procriar. Então, o seu corpo vai agir como se você tivesse grávida, entendeu? Então, a progesterona durante os próximos 14 dias, ocorrendo ou não a fecundação, ela vai reduzir o ritmo do seu corpo, né? O seu metabolismo vai ficar um pouco mais lento, você vai sentir mais fome, vai sentir mais sensibilidade emocional, vai sentir sensibilidade nos seios, né? Vai sentir mais cansaço, menos disposição. Aqui até o intestino fica preso, porque a progesterona, ela é um hormônio calmante, relaxante, ela relaxa a musculatura lisa, ou seja, a musculatura que envolve os nossos órgãos. Por exemplo, no nosso útero existem músculos, e se esses músculos contraem, você pode, por exemplo, perder um bebezinho, se tiver, no caso, a fecundação acontecido. Então, a progesterona vai fazer com que os músculos do seu útero fiquem relaxados, né, enquanto o seu corpo produz ali o endométrio para acomodar, né? Na verdade, seu corpo já produziu o endométrio durante a primeira fase, então ele vai deixar o seu músculo do útero bem relaxadinho para acomodar esse óvulo. E com isso, acaba relaxando toda a musculatura abdominal, inclusive do intestino. Então, o intestino fica mais lento, a barriga distendida, né? Então, é a fase que você sente mais gases, mais estufamento. Gente, é notório. Primeira fase do ciclo, você sobe na balança, é um peso, sua barriga é uma. Segunda fase do ciclo, progesterona em alta, você sobe na balança, pode até estar o mesmo peso, mas a barriga tá parecendo de grávida. Principalmente a gente que já é mãe, né? Que já tem ali a musculatura do abdômen mais, como, digamos assim, mais relaxada, né? Porque já esticou muito uma vez. Nossa, a distensão abdominal, ela é real. Então é isso, tá? Que acontece na maior parte do nosso ciclo, que é a fase lútea, que é a fase pré-menstrual, que é onde o corpo fica ali torcendo para ter acontecido a fecundação. E aí, quando ele se toca que não aconteceu, aí entra o FSH e dá início a um novo ciclo. Até aqui tá dando para acompanhar, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Eu imagino que você está vendo essa gravação, então eu quero que você comente aqui para mim se tá claro isso tudo que a gente falou, tá? Em relação aos hormônios do ciclo. A gente precisa ter essa consciência do que está acontecendo com o nosso corpo ao longo do nosso ciclo menstrual, porque assim você se entende, né? E você fornece aquilo que você precisa dar para o seu corpo. Então, agora eu quero te mostrar quais são os alimentos ideais para cada fase do seu ciclo, tá? Para quê? Para minimizar sintomas, para te ajudar a emagrecer, para te ajudar a ter constância com o seu treino, ok? Então vamos lá. Se a primeira fase é a menstruação, eu sei que nessa fase eu estou extremamente dolorida, né? Nessa fase eu estou com um sangramento ali acontecendo. E nessa fase eu preciso muito de uma alimentação anti-inflamatória,
rica em ferro e magnésio. Então, quais são os alimentos ideais para você consumir durante o seu período menstrual? Aqueles alimentos riquíssimos nesses nutrientes e anti-inflamatórios. Então, às vezes a gente se mergulha no açúcar, né? Nos doces, porque dá vontade. Mas não é essa a melhor opção. O ideal mesmo é que você foque na dieta anti-inflamatória. Então, você vai tomar um chazinho de cúrcuma com gengibre, vai colocar cúrcuma em tudo que você fizer na cozinha, no ovo, no arroz, né? Tenta consumir cúrcuma todos os dias, chazinho de gengibre. Aqui é legal associar o gengibre com a cavalinha para ajudar a eliminar aquele inchaço, né? Fígado. O melhor momento para você comer fígado é durante a sua fase menstrual, que seu corpo tá carente, tá precisando de ferro, né? Para repor aquele sangramento que aconteceu ali. Carne vermelha, feijão, né, que são alimentos ricos em ferro, espinafre, lentilha. Aqui já são alimentos ricos em magnésio, né, lentilha, abacate, banana, aveia, tá? Então, essa fase, tudo que a gente precisa é ferro, magnésio e agentes anti-inflamatórios. Então, tudo que a gente não precisa é açúcar, é excesso de glúten, excesso de laticínios, ultraprocessados. Tudo isso vai te deixar ainda mais inflamado e o mal-estar vai ser ainda maior, ok? Então, primeiros 5 dias do ciclo, foco no ferro, magnésio, reduz o consumo de ultraprocessados, açúcar, frituras, tudo aquilo que inflama e você vai perceber a diferença na sua disposição, né, no seu bem-estar. Passou a fase menstrual, aí a gente tá ali na fase folicular, a alimentação tem que mudar? Tem que mudar também. Então, o que a gente vai comer ali na fase folicular? É a fase onde a gente tem mais energia, mais disposição, mais foco, mais criatividade, é onde a gente tá pleno, onde tudo flui. Então, a alimentação ideal são alimentos que vão sustentar essa energia, né? E também favorecer a ovulação. Então, aqui entra os alimentos ricos em proteína, né? Como ovos, alimentos nutritivos, sabe? Que vai dar o suporte para manter aquela energia. Porque se a gente está nessa fase folicular, que hormonalmente falando, existe esse pico de disposição, se você, nesse período aqui, come, por exemplo, alimentos ultraprocessados, excesso de açúcar, alimentos que vai dar pico de insulina, o pico de insulina faz a sua energia subir e descer muito rápido. Então, você vai atrapalhar o momento que era para você estar com energia, você está lutando, drenando a sua energia com alimentos ruins, né? Então, aqui a gente vai comer alimentos nutritivos, alimentos saudáveis, que são as proteínas, os ovos, frutas vermelhas, que são ricas em antioxidantes, que favorecem a ovulação. A castanha também favorece a ovulação, linhaça, semente de girassol, de abóbora, abacate, cacau. Todos são alimentos que vão favorecer a ovulação e ainda sustentar a sua energia, porque são alimentos de baixo índice glicêmico, que é rico em nutrientes, tá? Então, aqui durante a fase folicular é a hora que você pode fazer dieta, que você pode cortar carboidrato, que o seu corpo tá respondendo, não tá te pedindo, né, doce, não tá tudo fluindo bem. Então aproveita para focar aqui, fazer treinos mais intensos, comer melhor, para se você tiver, por exemplo, na fase de emagrecimento, né, buscando o emagrecimento ou manutenção de um peso, uma busca estética, aqui é a hora de focar, porque é a hora que o seu corpo vai responder positivamente, ok? Aí vem a fase ovulatória. Então, passou a fase folicular, seu corpo tá com estrogênio lá em cima, ó. Vamos relembrar aqui, ó. Tá vendo que nessa fase, olha aí a linha roxa. Nessa linha roxa nós estamos vendo o nosso estrogênio. Então, enquanto ele tá subindo, quanto mais o estrogênio sobe, melhor a gente se sente, mais animada, mais disposta, né? Com menos fome, com mais criatividade, foco. E aí esse estrogênio, depois que a gente ovula, ele vai começar a cair. Ok? Então, o que eu tenho que fazer na fase da ovulação, que são 3 dias? Vamos lá, que tem também uma alimentação ideal para essa fase, que é uma fase onde a sua libido tá lá em cima, a sua pele tá mais viçosa, né? Você tá sociável, tá comunicativa, tá maravilhosa. Aqui a gente vai focar em alimentos antioxidantes e que dão suporte ao fígado, né? Para facilitar
e otimizar aquele momento ali da ovulação. Então, ó, alimentos verde escuro como brócolis, couve, limão, que é rico em vitamina C, que vai te ajudar a absorver os nutrientes desses alimentos, castanhas, linhaça, abacate, que são fontes de gorduras boas. Tudo isso vai proporcionar, né, vai dar um suporte ali para sua fase ovulatória, que é rapidinha, que dura só 3 dias, e aí começa a bendita fase lútea. Vocês perceberam aqui que a mulher passa uma pequena parte do mês se sentindo de fato bem, né? Que é durante ali a fase folicular e ovulatória. O restante, menstruação e fase lútea, é a gente que lute mesmo, porque não é fácil. E como eu devo me alimentar, então, na fase lútea, que é depois do 14º a 16º dia? Aqui eu já tô começando a minha TPM, eu já começo a reter líquidos, porque entra em ação a progesterona, ansiedade aumenta, compulsão aumenta, vontade de comer toda hora. Aqui realmente existe uma fome, tá? É normal você sentir mais fome nessa fase, porque o nosso gasto energético aumenta em até 300 calorias por dia, por conta ali da produção, né, da formação do endométrio, de tudo que acontece com o seu corpo se preparando para acomodar um bebê. Então, nesse período, você vai consumir alimentos calmantes, né? Se eu tô mais irritada, se eu tô mais sensível, que os alimentos me ajudem a equilibrar isso. Então, alimentos calmantes e alimentos ricos em vitamina B6, magnésio e triptofano. Por quê? Esses nutrientes, B6, magnésio e triptofano, eles são precursores de um neurotransmissor chamado serotonina, né? Que é aquele que nos deixa bem, com bem-estar, feliz. Então, a gente não precisa comer doce, se entupir de carboidrato para se sentir melhor. Nós podemos comer banana, aveia, o cacau, né? Então, começar em todas as receitas, colocar aveia, cacau, canela, banana. Aqui eu coloquei peixes gordos, porque nesse período a gente precisa muito de ômega 3, né? Então, se você tem suplementação, não esqueça de tomar durante esse período, né, suplemento de ômega 3, consumir linhaça e chia, que também são fontes de ômega 3, grão de bico, semente de abóbora, que são alimentos ricos em magnésio, chás de ervas calmantes como camomila, melissa. Então aqui a gente vai precisar, tipo assim, diminuir um pouquinho o café, que às vezes deixa a gente mais ansiosa, mais irritada, e aumentar o consumo de chás, né? Então precisamos ajustar nossa alimentação aqui, porque senão a gente vai sabotar todo o processo de emagrecimento, todo o processo de busca por uma vida mais saudável, tá? E aí você pode falar assim, Sara, mas como que eu vou saber em qual fase do ciclo eu estou? Como que eu vou acompanhar isso? Porque para decorar, né, esses dias aí, do 1 ao 5 é menstrual, do 6 ao 13º é folicular, do 14º ao 16º é ovulatório, do 17º até o início da menstruação é fase lútea. Você precisa baixar um aplicativo. Eu só consegui entender e acompanhar direitinho o meu ciclo a partir do momento que eu baixei um aplicativo no meu celular e fico acompanhando e registrando tudo. Então existem vários aplicativos, eu vou fazer um post depois, né, mostrando qual que é o que eu utilizo e trazendo outras opções também. E aí a partir do momento que desceu sua menstruação no primeiro dia, você já marca lá o início. Porque aí você vai começar a saber se o seu ciclo ele dura 28 dias, se ele dura 30 dias, se ele dura 35 dias, né? E com base nisso o próprio aplicativo vai te mostrar em qual fase você está, ok? Deixa eu ver se tem algo mais para compartilhar aqui de imagem. No mais, é isso, tá? Se você quer saber mais sobre saúde da mulher, se quer aprender mais a como ajustar a sua alimentação, para quê? Para proporcionar o seu objetivo, o seu emagrecimento, para proporcionar mais bem-estar, para você ter mais equilíbrio ao longo de todas as fases, né? Eu tenho um grupo no WhatsApp, que é o meu grupo VIP, e lá nesse grupo VIP, que é gratuito, é aberto ao público, né, em geral, as mulheres que me seguem aqui nesse perfil e as minhas nutricionistas mentoradas, tá? Eu sei que nesse perfil tem muita nutri, então eu coloco nesse grupo só as nutricionistas que eu mentoro.
porque não é um público voltado para nutrição, não é um grupo voltado para profissionais, é voltado para o público final mesmo, tá bom? Então, se você é mulher, me acompanha aqui, tá vendo essa live, me manda um direct falando assim, Sara, me coloca no grupo VIP, porque lá eu mando mais áudios, eu mando conteúdos que às vezes eu não posto aqui, e lá você fica por dentro de tudo que tá acontecendo. Por exemplo, nesse mês de maio, tá rolando uma promoção do acompanhamento nutricional individual, tá? Com um voucher aí de Dia das Mães, né? De mês das mães, com 57% de desconto, que é válido somente para quem tá lá dentro do grupo VIP. Então, manda lá no meu direct, Sara, quero entrar no grupo VIP para você pegar essas promoções. A gente faz desafios gratuitos lá dentro, eu disponibilizo e-books, disponibilizo materiais, respondo dúvidas. Então, entra lá pro grupo, tá bom? E é isso, um acompanhamento individualizado, ele pode te ensinar a lidar com isso tudo aqui, ele pode fazer com que você respeite também o seu metabolismo, né? Então, durante o meu acompanhamento nutricional, eu vou te ensinar a se alimentar de acordo com a fase que você está vivendo. Porque igual um post que eu fiz ontem, né? A mulher, ela, quando começa aos 30 anos, já precisa fazer alguns ajustes na alimentação. Se você aos 30 continua se alimentando como se alimentava aos 20, com certeza você vai engordar. Ou talvez você não engorde, mas você aumenta seu percentual de gordura e perde massa muscular. Você pode começar a ter problemas de saúde que vai se revelar lá para os 40 anos, 50 anos. Então, a cada fase da vida, os 30, 35, 40, 45, 50, precisa ajustar a alimentação para acomodar aquela nova necessidade ocasionada pelos nossos próprios hormônios, tá? Então, entender o que seu corpo precisa, respeitar e honrar isso, entregar é muito importante, e um acompanhamento nutricional personalizado vai proporcionar esse autoconhecimento. E principalmente, se você tá aí lutando para ter resultados de emagrecimento e não tá conseguindo, é porque você não tá respeitando o seu equilíbrio hormonal. E isso só acontece com conhecimento. Não adianta mais pegar a dieta da coleguinha, pegar a dieta da internet, porque o seu corpo agora tem necessidades específicas, pontuais e individuais, tá bom? Então, aproveita o mês de maio que tá de promoção, acompanhamento nutricional, caso você queira, né, ter esse cuidado. E caso você queira receber conteúdos gratuitos com dicas de quem praticamente recebe uma consultoria ali, entra lá pro meu grupo VIP, tá bom? Aguardo vocês no na quinta-feira agora, dia 22, né? Vamos fazer novamente às 7h07 da manhã, uma live sobre saúde da mulher, sobre alimentação, equilíbrio de hormônios, sobre inchaço, sobre estética, né? Teremos várias pautas aqui. Conto com a sua presença, participação, e agradeço você que chegou aqui no finalzinho do vídeo. Deixa o seu comentário, né? O que te tocou, o que você vai modificar na sua alimentação, se você vai agora prestar mais atenção. E é isso. Te aguardo nas próximas lives. Um beijo, um ótimo dia.